Tudo começa com um pai agredindo seu filho e lhe insultando enquanto a criança se desculpa sem saber o que fez. Então ele acorda e percebe um homem chamado Oyamada que está perturbando uma garota pegando e zombando de seu livro de romance. E ela pergunta qual seria o problema de gostar de romance, mas Oyamada acha aquilo tão ruim que até arde seus olhos. Enquanto isso, as irmãs ignoram o que está acontecendo e focam em observar as montanhas. Nisso, Mimori explica que estão numa excursão escolar e o rapaz ali está animado em perturbar a representante da classe enquanto todos os estudantes da elite riem. Os estudantes de classe baixa permanecem com suas cabeças baixas. E só quem está agindo normalmente são as irmãs que ignoram a situação e o professor sempre apático. Então reflete que caso decidisse parar aquele rapaz provavelmente ficaria parecendo muito legal, embora o efeito de um ar como ele não passaria de uma leve brisa. Mas ao ouvir a garota suplicar pelo seu livro, Mimori decide interferir mandando que o rapaz o devolva. E ao ver aquela interferência do rapaz, Oyamada acha graça vendo que ele, alguém que não passa de um simples ar, está tentando mandar nele. Então um homem ao fundo manda que Oyamada devolva logo o livro, que o rapaz discorda perguntando se ele não gostaria de se juntar enquanto ele gasta o tempo provocando Mimori. Mas Takuto recusa por não ter o menor interesse em Minori, o que deixa Oyamada impressionado com a frieza do rapaz, e ele prossegue dizendo que não se importa com o que ele faz com Mimori, mas exige que ele devolva o livro da garota, pois isso lhe incomoda, o que Oyamada acaba obedecendo e se desculpa com a garota. E ao se sentar briga com seu colega, pois até mesmo Mimori, que é sempre tão aéreo, se impôs e o rapaz não. Nisso seu professor o manda parar, pois acha que vai ser um problema se o garoto acabar se jogando de uma ponte para ir para um isekai, então caso ele faça isso acha melhor que não seja enquanto ele for o professor. Enquanto isso, Minori reflete sobre o que acabará de fazer, vendo que ele não parecia ser ele mesmo, mas acha que isso deve ter sido por causa do sonho que teve. Então uma grande luz aparece e os transporta para outro lugar onde a deusa Vicious dá as boas-vindas aos heróis vindos de outro mundo. Enquanto explica que sempre que um grande mal conhecido como Grande Império Demoníaco aparece, eles invocam heróis de outro mundo para ajudar na luta. E conta que há cerca de 200 anos os heróis daquela época derrotaram esse grande mal, porém agora ele voltou a surgir, por isso eles precisam derrotá-lo novamente. Ao ouvir aquilo, os estudantes acham loucura e pensam que só pode ser um sonho, afinal estavam em um ônibus agora há pouco, então nada daquilo pode ser real. Então o professor os silencia avisando que precisam escutar o que a deusa tem a dizer para entender a situação, e ela agradece o homem pela ajuda. Nisso Mimori observa o local, vendo que é um grande castelo de pedra com tochas e além disso uma deusa com olhos dourados como ouro, então percebe que tudo aquilo só pode ser real. Então Takuto questiona a deusa sobre o que acontecerá se eles se recusarem a derrotar esse grande império demoníaco, o que a mulher explica que caso eles não façam isso nunca poderão voltar para casa, pois só existem duas formas de fazer o ritual que os mandará de volta. Uma requer o coração do rei demônio, já a outra forma requer a essência que ele libera após morrer, que deve ser armazenada naquele colar, o que os estudantes acham que é muito conveniente para ela aquela situação, mas ela implora para que os heróis salvem aquele mundo. Então Sogou decide lhe perguntar como eles farão isso se não possuem nenhum poder, mas Vicious conta que todo herói invocado possui poderes e manda seus servos trazerem algo, enquanto Oyamada acha que ela está louca e que tudo aquilo não passa de uma grande pegadinha. Então uma fera terrível e um humano são trazidos àquele local, e quando a fera se solta devora o humano com uma ferocidade impressionante. Nisso a deusa conjura uma magia sagrada que incinera a criatura, deixando todos apavorados. E eles entendem que aquele mundo é totalmente diferente do deles, por isso encará-lo como um planeta diferente é a melhor opção no momento. Após aquela demonstração de poder, a deusa diz que é chegada a hora deles descobrirem seus níveis de poder. Então eles vão de um por um, colocam a mão no orbe que emite uma luz de acordo com a força de cada um, e quando chega na vez de Oyamada uma enorme luz rubra toma conta do local, deixando todos impressionados pelo nível de força do rapaz, que fica se vangloriando, e Mimori reflete que ele se acha demais. Em seguida é a vez de Takuto, que destrói a esfera com sua emissão de poder, deixando todos em choque ao ver que se trata de um Rank S. Ao ouvir isso ele questiona como ela consegue usar seu alfabeto mesmo estando em outro mundo, mas a deusa conta ter um tradutor que ajuda muito e diz que a letra S significa especial, o que deixa Oyamada com raiva, pois achava que ele era o mais especial, mas a deusa explica que ele na verdade é um Rank A. Em seguida Sogou também quebra o cristal, se tornando a segunda classe S, e após mais um também atinge esse patamar, deixando a deusa impressionada, pois normalmente já é muito raro ter ao menos um Rank S e agora possui 3. Então é chegada a vez de Mimori, porém quando ele põe a mão apenas uma luz fraca é emitida e a deusa começa a chamar o próximo, ignorando Mimori mesmo com ele tentando perguntar sobre seu rank. Então ele desce percebendo que mesmo estando em outro mundo ainda será tratado como um ar, alguém que não é especial nem mesmo em outro mundo. Enquanto reflete, todos ficam espantados com o poder de outro aluno, que a deusa diz
diz já ter visto uma vez. Um poder que já pertenceu ao herói das trevas que era conhecido como o mais forte de todos. Sentindo toda aquela energia, o garoto fica feliz vendo que agora chegou a sua vez de brilhar. Após isso, ela manda que todos olhem seus status e quando Mimori vai ver, percebe que seus status são extremamente baixos e a deusa explica ter feito o sistema daquele jeito para que ficasse mais familiar para eles. Então o rapaz continua observando e descobre que possui uma habilidade única de infligir condições de status, sendo elas paralisar, sono e envenenamento, todas no nível 1. E a deusa explica que habilidades especiais são talentos que somente o indivíduo pode usar e evoluirão ao longo de suas jornadas, e além disso alguns deles podem já ter alguma habilidade inata e única. Porém, enquanto fala, Oyamada fica cansado de tanta falação e seu professor o manda se comportar, mas Oyamada o avisa para que o homem não fale assim com ele agora, pois é um rank A e ele apenas um rank D, que deve estar se sentindo muito triste vendo que antes o professor os desprezava e agora está abaixo deles. Após a explicação, a deusa avisa que possuem um ritual que deve ser feito agora e chama Mimori para participar, o que lhe deixa muito confuso já que não fez nada. Mas a deusa lhe explica que no passado os heróis mais fracos só atrapalharam os heróis mais fortes, por isso em determinado momento eles decidiram apenas descartar esses heróis fracos, o que é o caso dele, que é um rank E. No entanto, simplesmente descartar esses heróis fracos causava um grande choque nos heróis que acabavam brigando entre si, por isso foi decidido que seria dada uma chance a esses heróis fracos de sobreviver, levando esses heróis para uma ruína através do círculo de teletransporte, onde caso ele consiga chegar à superfície aquele mundo lhe concederá a permissão de viver. Mimori fica com medo, questionando se essas ruínas são perigosas, mas a deusa não sabe ao certo porque no passado já enviou milhares de aventureiros e ninguém voltou, mas decide que naquele momento irá abrir uma exceção e contar o nome das ruínas, que se chamam Ruínas do Descarte, o que deixa Mimori apavorado, tentando argumentar que possui uma habilidade única que inflige condições de status. Mas a deusa não liga muito, já que nesse mundo infligir condições de status não possui valor, além de terem uma taxa de sucesso baixíssima e mesmo que funcionem mal consegue afetar monstros de nível baixo, muito menos os de nível médio. E sua duração é muito curta, e para piorar, como Mimori é um rank e seus status são muito baixos, por isso mesmo que suba de nível não se pode esperar muito dele. O rapaz fica com raiva, pois foi ela quem o chamou naquele mundo para que virasse um herói e agora pretende descartá-lo como lixo. Mas seu colega o manda calar a boca e quer que resolvam logo isso, já que as garotas estão ficando cansadas. Então, enquanto todos estão xingando Mimori e desejando que o ritual seja logo feito, Yasu toca em seu ombro fazendo Mimori se recordar de quando salvou. Mas ao fazer isso, o rapaz o manda falar com ele de forma mais respeitosa, pois ele é apenas um rank e ele manda fazer bom uso do pouco tempo que lhe resta. Nisso o ritual se inicia e a deusa lhe dá uma bolsa de couro cuja gema acende quando tem mana imbuída e diz que naquele mundo cada herói deve receber um item único e aquele será o dele. Então Sogou tenta intervir por não achar certo o que está sendo feito com o rapaz, mas a deusa logo a põe para dormir carinhosamente e manda que todos olhem com atenção o que vai acontecer com o rapaz, pois é esse o destino que aguarda os perdedores. Então Mimori tenta lançar um feitiço de paralisia, porém não funciona, já que Vicious possui uma barreira protetora que lhe fornece proteção absoluta contra efeitos de status. E enquanto fala, o outro aluno usa uma explosão dracônica que deixa a deusa atonita, mas ele conta que estava apenas testando seu poder, o que ela recomenda que avise da próxima vez. Então todos zombam de Mimori enquanto a deusa questiona se o rapaz teria alguma última palavra, e em lágrimas o rapaz se recorda de seu passado, com seu irmão lhe contando que não adianta ele ficar chorando e se reprimindo, pois isso não esconde quem ele é realmente e manda que ele mostre a todos que ele é de verdade. Nisso ele insulta a deusa e avisa que caso ele volte ela irá se arrepender amargamente. Já na ruína ele tenta abrir seus status, mas não funciona devido à baixa visibilidade, e ele se recorda da bolsa com a gema que ele logo trata de fornecer mana para gerar luz. E enquanto anda se depara com vários crânios, percebendo que deve haver algo naquele lugar, e de repente uma criatura surge lhe atacando, da qual ele esquiva por muito pouco e sai correndo, percebendo o abismo que existe entre seu nível e o do monstro que o persegue soltando ácido. E enquanto corre desesperado e com medo acaba tropeçando, percebendo que o que há em seu coração não é medo e sim muita frustração, e acha que não há mais nada que possa ser feito, sendo esse o seu fim. Porém mesmo assim ele precisa tentar e joga uma paralisia no Minotauro, que fica imóvel para a surpresa de Mimori, já que a deusa havia dito que isso sequer funcionaria em monstros de nível baixo e aquele Minotauro não parece ter nível baixo, o que lhe faz crer que deva ter sido apenas sorte. Então acaba se deparando com outra criatura que demonstra uma hostilidade genuína e desejo de caçar, que deixa Mimori apavorado, mas usa novamente sua habilidade que acaba funcionando, levando ele a crer que não foi apenas sorte, e questiona se sua habilidade seria diferente das magias desse mundo. Então abre seus status vendo que só lhe resta 1 de mana e espera que isso seja o
suficiente. Então jogam envenenar na criatura que começa a passar mal chegando a níveis críticos e ele avisa não ser culpa dele já que aquela criatura também queria acabar com sua vida e começa a se sentir exausto vendo que sua mana chegou a 0. O que lhe faz questionar o que pode acontecer caso ele tente lançar outra magia estando naquele estado e nesse momento o Minotauro aparece e já tenta passar do efeito do paralisar. Ao ver aquilo ele aceita seu fim vendo que fez o melhor que podia mas acaba se lembrando da deusa desejando que ele tivesse um fim trágico e de toda a raiva que sempre reprimiu enquanto sofria por isso não pode desistir e está decidido a iniciar sua luta pela sobrevivência.